Fala, meus amigos e amigas. Pessoal, vamos continuar o tema poderes, tá? Sem mais perder tempo, sem mais delongas, vamos lá agora falar, certo? Do famoso, poder de polícia, tá bom, gente? Esse tema é muito cobrado nas provas de concurso, tá? Poder de polícia é um tema muito cobrado nas provas de concurso, certo? Por quê, professor? Ora, meus amigos, porque é o seguinte, ó. A administração pública, né, como um todo, certo? Ela vai ser dotada, né? Dotada do poder de polícia. É isso. Tá vendo ruim hoje? Vai ser dotada do poder de polícia. Tá certo? Então, ó, nós temos aqui, né, o tema do poder de polícia para ver com vocês. Tá certo? O tema do poder de polícia para ver com vocês. E esse poder de polícia, pessoal, é um poder, né, que vai ter uma função. E quase toda a administração tem esse poder, ok? Então vamos lá, como sempre, né? Conceituar aqui, certo? Conceituar aqui o que é poder de polícia. Então, a primeira coisa a fazer é conceituar, né? Ou seja, o que é que significa o poder de polícia, tá? Qual o seu significado para o direito? Para o direito, obviamente, administrativo. Então, qual o seu significado para o direito administrativo? Então, o primeiro tópico aqui sobre poder de polícia, pessoal, é justamente o seu conceito. O que é que significa o poder de polícia? Pessoal, vocês estão vendo aí com a gente, né, que a maioria, tá, do direito administrativo, e aliás, o direito administrativo não é codificado. Ele não tem um código, como tem a Constituição, como tem um Código Penal, como tem um Código de Processo Penal, não tem, né? Ele é baseado em várias fontes. A principal é a lei, mas também tem a doutrina, a jurisprudência. Aliás, a doutrina, tá? Que são os doutrinadores, autores que escrevem livros. É a grande parte, tá, das fontes, né? As fontes do direito administrativo. Pessoal, o que é fonte? Fonte é de onde algo nasce. Fonte do mar, tem um local. Fonte do saber. Então, a fonte do direito administrativo, ela não é na lei. Ela é muito, né, baseada na doutrina. Ok? E aí, nesse caso, né, nós temos uma situação bem específica. É o seguinte, ó, nós temos uma lei, pessoal, um artigo de uma lei que conceitua o que vem a ser o poder de polícia, tá? E esse conceito aqui, ó, previsto, ele está previsto no artigo 78 do famoso Código Tributário Nacional. Artigo, ó, 78, certo? 78 do CTN, Código Tributário Nacional. Então, muitas questões cobram esse conceito, tá? Cobram somente o conceito presente no Código, certo? Tributário Nacional. Pessoal, mas que conceito é esse, tá? Que conceito é esse? Artigo 78 do CTN, Código Tributário Nacional. Pessoal, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, tá? Deixa eu abrir aqui a tela com vocês para abrir o CTN. E aí vocês vão ver, certo? O que é o CTN, né? Como já disse, o CTN, certo? É o código, certo? Tributário Nacional, tá certo? Código Tributário Nacional. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem, tá? Do que se trata. Código Tributário Nacional. Só um instante. Vamos lá. Aqui ele, ó. Artigo 78. Só um instante. Só não tô achando aqui, só um instante, tá? Rapidinho. A aula aqui é assim mesmo. A gente, na hora, vê a situação. Vamos lá, você tem. Abre aqui para nós. Sabe. Continue. Cheio danado. Vamos lá. 78. Vamos lá para ele. Aí, achei.
Olha só, olho na tela, tá? Então, como dizia, ó, artigo 78 do CTN, diz lá: considera-se poder de polícia a atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina, à produção do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais coletivos. Pessoal, foca aqui, ó. Poder que limitando ou disciplinando direito, tá? Limitando ou disciplinando direito. Pessoal, por quê? Porque, pessoal, poder de polícia é isso. Você vai limitar, restringir o uso e o gozo dos direitos. Em nome de quê? Interesse público. Então, o conceito legal, ó, tá aí, certo? Tá aí no Código Tributário Nacional. Pessoal, qual o motivo? O conceito tá de direito administrativo estaria no direito tributário. Qual a relação, pessoal? Esse artigo aí, ó, 78, é o artigo, tá, que está dentro aqui do capítulo lá do Código Tributário das taxas. A taxa é uma espécie de tributo. Exemplo, aqui em Fortaleza agora, né, alguns vão pagar a taxa do lixo. E o que é a taxa do lixo? A taxa do lixo é um serviço que é prestado, né? É um serviço divisível e específico que é prestado às pessoas, tá certo? E por esse serviço público específico e divisível prestado às pessoas, é possível o pagamento de taxa do lixo, ok? Então a taxa é o quê? É alguém da prefeitura que vai recolher na sua casa, pegar aquele lixo, tá, e tratar, né, aquele lixo ali. É um negócio bem especial. Não é a limpeza geral, tá? O caminhão do lixo ali não. Ali não é taxa, né? Ali é um serviço público comum, tá certo? Mas a taxa do lixo é um negócio específico, tá? Aquela casa específica vai ter um lixo recolhido em razão do peso, em razão da quantidade que ela produz, tá certo? Ok? Então, por isso que é possível fixar taxa em razão do poder de polícia, tá certo? Porque o poder de polícia, em algumas situações, ele limita, tá, o uso, né, ou o gozo dos direitos, exemplo, a sua liberdade ali de colocar o seu lixo onde quiser, em nome de quê? Interesse público. Exemplo, interesse público, a higiene. Tá aqui, ó. Aqui tá a higiene, bem no meio, ó. Na quarta linha, ó. Depois de segurança, higiene. Ou seja, em nome da higiene pública, pode ser fixada uma taxa do lixo que é baseada no poder de polícia. Então, o conceito legal é isso, tá? Só que nós temos só um conceito, ó, doutrinário. Um conceito doutrinário, tá? A doutrina também fixa, né? Também fixa um conceito para o poder de polícia. E o conceito, tá, doutrinário, pessoal, é o seguinte: o poder de polícia, certo? É o poder de polícia. Aí vem cá, conceito, ó, doutrinário. Doutrinário. O poder de polícia é o poder que limita, tá? Poder que limita, primeira parte do conceito, limita ou restringe, poder que limita ou restringe, segunda parte do conceito, o uso e o gozo, certo? Dos direitos, uso e o gozo dos direitos, ok? Em nome do, ó, aí terceira parte do conceito, em nome do interesse público. Então, a doutrina resumiu mais do conceito, né, pessoal? A doutrina melhorou mais o conceito do CTN. Então, olha só, conceito, tá, doutrinário. É o poder, tá certo? É o poder que limita, restringe o uso e gozo, peraí, achar aqui. O uso e gozo, tá, dos direitos em nome do interesse público. Então, esse aqui, ó, é o conceito do quê? Doutrinário. Pode cair ele ou pode cair o do CTN, né? CTN, ok? Esse aqui cai mais em prova jurídica, tá? Carreira jurídica. Delegado, juiz, promotor, defensor. Mas pode cair para sua prova também, tá certo? Então, olha só.
Conceito, poder de polícia é o poder, né, que de acordo com o CTN, tá? É o poder da administração que limita disciplina de direito, interesse e liberdade para abstenção de fato aqui, ó. Abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, a costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades dependentes de concessão, exemplo, tá? Tem algumas taxas de incêndio, ok? Que os bombeiros, né? Então a prefeitura cobra, certo? De atividades comerciais, né? Para proteger contra incêndios, poder de polícia, tá certo? Ou então, o conceito doutrinário, que é bem mais simples. É o poder que limita, restringe o uso e o gozo dos direitos e interesse público. Vocês, tá? Futuros guardas municipais, futuros policiais penais, futuros policiais civis e muito mais, terão poder de polícia, pessoal. Terão poder de polícia para, na sua função administrativa, tá? Respectiva, limitar o uso e o gozo de liberdades. Exemplo, ó. A polícia penal vai ter o poder de polícia, né, direcionado à unidade prisional. A polícia civil, né, vai ter o poder de polícia ser direcionado, né, à investigação policial, ok? A guarda municipal, muito poder de polícia, né, na atuação contra bens, interesses e serviços municipais, em terminais de ônibus, em praças, em logradouros públicos. Então vocês, futuros guardas, terão muito poder de polícia para proteger os bens, interesses e serviços, tá? Então tá lá vocês, né? Chega lá vocês, está a composição da guarda, viatura 1015, né? Você é o chefe de equipe da viatura, tá? Aliás, você é o inspetor-chefe lá. Aí chega lá vocês, está na praia de Iracema e verificam lá que tem 3 pirangueiros, tá certo? Pichando lá o monumento, né, da Iracema. Pessoal, eu chego logo metendo o tiro de 12, né? Calma, não é assim não. Mas você vai chegar com o seu poder de polícia e vai limitar aquela liberdade de vir. Porque aquela liberdade de vir daqueles pirangueiros lá, né? Aliás, desculpa, daqueles cidadãos lá, né? Ela está, certo, desobedecendo. Aquela liberdade de vir está ferindo, tá, o patrimônio público. E aí ela não pode ser continuada. E você vai limitar, certo, aquela liberdade daqueles menores pirangueiros lá, em nome de quê? De interesse público. Tranquilo? Então, exemplo de um poder de polícia aplicado pela guarda. Mas a polícia penal, a polícia civil, a polícia militar, os órgãos da administração pública vão, certo, agir, atuar para, né, aliás, executar o poder de polícia. Então é isso. Ó. Conceito, ó, basicamente é isso. Pessoal, depois, olha só, meus amigos. O poder de polícia, ó, poder de polícia também é dividido, né, por alguns doutrinadores em poder de polícia originário e poder de polícia delegado, ok? Então eu tenho aqui uma classificação, ó, tenho aqui uma classificação do poder de polícia. Classificação do poder de polícia. Entre poder de polícia originário e poder de polícia certo delegado. Poder de polícia originário, poder de polícia delegado. Então temos aqui, ó, poder de polícia originário, poder de polícia delegado. Pessoal, como isso ocorre? Meus amigos, é simples, ó. Poder de polícia originário é quando os próprios entes políticos, tá? Os próprios entes políticos, através de seus órgãos, tá certo? Executam o poder de polícia. União, estados, DF e municípios, tá? Quando eles aqui, ó, esses chamados, tá? Entes políticos executam, tá? Executam o poder de polícia. Pessoal, me dê um exemplo. Tranquilo, dou até mais se quiser. Exemplos, né? Vamos lá. Você, cidadão, certo, vai querer portar sua arma. E você, guarda municipal, também vai querer portar sua arma. Agora, dentro ou fora de serviço. Aí tu quer comprar, certo, uma pistola calibre 380, tal. Qual é o órgão que tu vai se dirigir para pedir uma autorização do porte de arma de fogo?
autorização para compra de arma, aliás, né? Para compra de arma. Qual é o órgão? Tu vai se dirigir a um órgão público da União, que é chamado de Polícia Federal. A Polícia Federal, senhoras e senhores, é o órgão que detém, certo, o poder de polícia para, né, fiscalizar e emitir autorização para a compra de arma de fogo. Percebeu aí? Poder de polícia. No poder de polícia, a PF vai, né, ela vai deferir ou não a tua autorização. Aí você, certo, quer agora dirigir o teu carro. O que você faz? Você vai, certo, do Departamento de Trânsito Estadual, DETRAN, pedir uma licença para dirigir. Poder de polícia, né? Nesse caso, é até vinculado. Mas o trânsito vai fiscalizar, vai emitir, vai dar ali, certo, a CNH, depois vai consentir, né, a CNH, depois vai fiscalizar, depois vai te punir, entendeu? Se você desobedecer uma regra de trânsito. Então, olha só, o poder de polícia no trânsito é, por exemplo, um do Estado. Ou município, uma taxa, né, de alvará de funcionamento, certo, de estabelecimento. Poder de polícia, ok? Esse é o poder de polícia originário. Porém, senhores e senhoras, tem um delegado. O delegado é quando, né, esses entes aqui, eles delegam a entidades da administração indireta. Entidades da administração indireta. Pessoal, olha só. Inicialmente, tá? Inicialmente, aqui eu vou até colocar aqui de vermelho para grifar. Inicialmente, pessoal, o poder de polícia, tá? Delegado, ele só era possível de delegação, ele só era, tá? Possível delegar, só era possível delegar a autarquias. Então, no passado, né, bem recente, só era possível delegar poder de polícia, tá? Poder de polícia a autarquias, tá certo? Porém, pessoal, isso começou a ser discutido de forma mais ampla. Porque, olha só, quando eu falo administração indireta, nós temos aqui, ó, nós temos as autarquias, nós temos, aí vamos botar agora de vermelho, tá? Nós temos as fundações públicas, tá? Fundações públicas. Temos, ó, as empresas públicas, tá? Aqui é P. E nós temos, ó, as sociedades de economia mista, ok? Então, quando se fala em administração indireta, eu tenho autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza. Então, olha só, olha para cá, entenda essa parte da aula. Inicialmente, entendia a doutrina e a jurisprudência que o poder de polícia, certo? Só era possível ser delegado a autarquias, tá aqui de preto, ó. Autarquias. Só que, pessoal, alguns estados, por exemplo, tá, tinham empresas de transporte coletivo. Ou então empresas, certo? Empresas de metrô. Ou então, algumas vezes, tá, empresas para atuar na água. E a CAGES, né, a empresa de água, que fornece água no estado. Só que essa empresa de transporte coletivo, tá, de trem e de água, eram criadas, tá, sob a forma de sociedade de economia mista, assim, ou empresa pública. Que, pessoal, essas aqui, ó, elas são, tá, elas são pessoas jurídicas, certo? Pessoas jurídicas, deixa eu botar aqui embaixo. Elas são, tá? Pessoas jurídicas de direito público, tá? Aliás, desculpa, privado. Elas, apesar de integrarem a administração pública, elas são, tá? Pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Essas duas, tá? Essas duas. Aí começou a polêmica. Peraí. Será que o poder de polícia, né, pode ser delegado a uma entidade da administração indireta, que é de direito privado? Aí o STF diz que sim, tá? O STF diz que sim, que seria possível delegar, certo? Aí, seria possível delegar o poder de polícia a entidades da administração direta que fossem pessoas jurídicas de direito privado.
Beleza? Só que, pessoal, e aí, certo? Para terminar aqui esse tema, eu vou precisar falar de outro tópico aqui, ó. Que é o tópico, certo? Deixa eu botar aqui abaixo. Ó. Que é o tópico, certo? Das fases, tá? Das fases. É o tópico das fases ou ciclos do poder de polícia. Então, para terminar aí, ó, esse tópico aí, certo? Nós estamos vendo da delegação, eu tenho que falar das fases, ok? Fases ou ciclos do poder de polícia. Pessoal, e essas fases, tá? São 4, ok? São 4 fases. Que eu vou aqui botar bem destacado, bem separado, para vocês observarem. Então, olha só, a primeira fase do poder de polícia, ou ciclo, é a fase da ordem, tá? A ordem do poder de polícia. Ordem do poder de polícia. Ordem. A segunda fase é a fase do consentimento, tá? Consentimento do poder de polícia. Consentimento do poder de polícia. A terceira fase, pessoal, do poder de polícia é a fase, ó, da fiscalização. É a fase da fiscalização. 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 E a quarta fase do poder de polícia, ó, é a fase da sanção. A quarta fase é a fase da sanção do poder de polícia. Então, pessoal, quando se falar na sua prova, tá, de ciclos ou fases do poder de polícia, são essas, tá? São essas as fases, ok? Ordem, consentimento, fiscalização, sanção. Beleza? Deixa eu explicar para você. Aí, quando eu explicar isso aqui, eu volto para cá. Segura aí, raciocínio. O que é a ordem, pessoal? A ordem, pessoal, é a ordem legal, tá? Então, para que o poder de polícia seja feito, é necessário que haja lei nesse sentido. Então, aqui, ó, a ordem é a previsão legal, certo? É a previsão legal, da ordem em si. Então, para que haja a atuação do poder de polícia, tá? É necessário que haja, ó, a previsão legal, ok? Pessoal, como assim? Vamos lá. Para que você possa dirigir a sua moto, tem que fazer o quê? Tem que tirar a carteira nacional de habilitação. Você vai aonde? No Detran, né? Pois bem, aonde está previsto, ok? Os requisitos para que você possa ser habilitado. Aonde estão os requisitos, por exemplo, tá? Para fazer as provas, para tirar a CNH? Numa lei chamada CTB, Código de Trânsito Brasileiro. É uma lei. Então, a ordem, certo, do poder de polícia no trânsito, para que as pessoas possam dirigir os seus veículos, está na lei, pessoal. A ordem, tá? A ordem de trânsito, para dar ou não a CNH? CTB, está na lei. Beleza. Aí você se dirige ao Detran, certo? E pede o quê? Detran, requeiro, né? Peço aqui para abrir o processo para tirar a CNH. O Detran, quando tu passar na prova teórica e prática, vai te dar o quê? Consentimento, vai emitir a CNH. Então, por exemplo, a emissão de CNH, certo? Pelo Detran, a emissão de CNH pelo Departamento de Trânsito Estadual, pessoal, é um consentimento. Ele está consentindo que você, certo, possa, né, dirigir o seu veículo automotor, porque está para tanto já habilitado. Entendeu? Então, olha só. O Detran se baseou no CTB, né, para fazer lá a prova, para fazer, né, a CNH, ok? E aí te deu o quê? Te deu, ó, o consentimento para você dirigir. Depois que você teve o consentimento para dirigir pelo Detran, você vai ser o quê? Fiscalizado pelos agentes de trânsito, pelos guardas municipais,
pelos equipamentos, tá, eletrônicos. Então, olha só, gente, aqui, ó, você vai estar submetido à fiscalização pessoal, isto é, pelos agentes, tá, de trânsito, bem como, ó, eletrônica, né? Pelos fotossensores, ok? Pelos fotossensores. Então, você, certo? Após tirar a CNH, não vai ficar livre, né? Você vai passar a ser fiscalizado, ok? Fiscalizado por agente de trânsito, por equipamentos eletrônicos, que é o famoso radar, né? Ou então cabeça de pomba, ok? Então, sei lá, né? Cabeção, né? Alguns chamam aí. Beleza. Se você, tá? For flagrado por uma pessoa, tá? Ou pelo equipamento eletrônico, cometendo uma infração de trânsito, leve, média, grave, gravíssima, tá? Você vai ser o quê? Sancionado. Sanção, ó, é a punição, certo? Dada a quem descumpriu a regra. É a punição dada a quem descumpriu a regra. Então, olha só, eu falei aqui com vocês, tá? O exemplo do trânsito. Mas isso aqui, pessoal, se aplica a qualquer situação que o poder de polícia, tá, atue, ok? Então você quer, certo, abrir um comércio de fogo de artifício. O que você faz? Tem uma lei, tá, municipal que regula onde é que pode ter fábrica de fogos, quais são os fogos, tá, que podem existir, quais são os fogos que você pode fabricar, o local de fabricação, ok? Essa lei vai definir isso. Tu vai na prefeitura e no Corpo de Bombeiros pedir o quê? O consentimento para poder, certo, funcionar. Eles vão te emitir, depois do processo, um alvará de funcionamento. E após isso, tu vai pagar uma taxa. Para quê? Para ser anualmente, ou semestralmente, ou mensalmente fiscalizado. Se você descumprir lá, né, uma norma lá de funcionamento da fábrica de fogos, tu vai ser o quê? Punido. Então percebeu como o poder de polícia passa por uma fase, ou por ciclos? Beleza. E aí, beleza. Tu já sabe então quais são os 4 ciclos e o que eles são. E aí, gente, qual era a ideia? Que, certo, o Supremo Tribunal Federal entendia que, olha para cá, entendia o Supremo que só era possível, tá, delegar, certo, a pessoas jurídicas de direito privado, ok? 2 fases aqui do poder de polícia, que era o consentimento e a fiscalização. Olha para mim, entendia o Supremo Tribunal Federal que só era possível delegar a pessoa jurídica de direito privado, isto é, empresa pública e sociedade de economia mista, apenas 2 fases do poder de polícia. A fase de consentimento e a fase de fiscalização. Nada mais, nenhuma mais. Porém, senhores e senhoras, tá? No final do ano passado, no meio ali por ali, né? O Supremo entendeu o seguinte, que também é possível delegar a pessoas jurídicas de direito privado, logo, economias mistas e empresas públicas, inclusive, ó, a sanção do poder de polícia. Pensou em que caso? Foi um caso, certo, de uma moça que foi molestada numa companhia de trens lá de São Paulo. Essa companhia de trem de São Paulo, ela é o quê? É uma empresa pública, direito privado. E a companhia aplicou a multa ao vagabundo lá, né? O safado que molestou não, né? Ele ejaculou, né, na senhora. Aplicou a multa a ele e proibiu ele, tá, de usar o transporte coletivo. Olha só, era uma pessoa jurídica de direito privado, ok, empresa pública, aplicando uma sanção. E aí, era possível? Começou a polêmica. O fato foi até o Supremo. E o Supremo decidiu com repercussão geral, ou seja, isso é, né, agora, julgado para todos os casos iguais, que... Aí eu tá aqui, ó. Aí eu tá bem legal aqui, ó. Que essas 3 fases aqui, ó. Essas 3 fases aqui. Essas 3 fases aqui. Elas são, certo? Fases de acordo com o Supremo, de acordo com o STF, ó, de acordo com o STF, essas 3 fases, ok, de acordo com o STF, elas são, ó, olha aqui,
delegáveis, certo? Delegáveis a pessoas jurídicas ou a pessoa jurídica, de direito privado, integrante da administração pública. Integrante da administração pública. Quem são, então, as pessoas jurídicas, tá? Quem são, então, as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública? São duas. Empresa pública e sociedade de economia mista, tá? As EPs e a SEM. Então, meus amigos, tá? Isso aqui foi uma decisão, tá? Até histórica, né? Porque, olha só, num passado recente, tá? Num passado recente, isso não era possível, tá? Não era possível delegar a pessoa de direito privado, certo? A sanção. E agora é, ok? O consentimento, a fiscalização e a sanção são delegáveis à pessoa jurídica de direito privado que integram a administração pública. Logo, empresa pública e economias mistas. Tranquilo, senhores e senhoras? É isso, tá? Beleza? Entendeu, né? Então, olha só, no bloco que vem, tá? Eu vou terminar aqui, certo? Os atributos do poder de polícia, a prescrição do poder de polícia, a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária e fazer questões, tranquilo? Tamo junto, rumo a NPE, abraço, tchau, tchau.